E a gente fala sobre o dólar comercial, que fechou essa terça-feira, muito parecido com o fechamento de ontem, que foi o menor valor desde agosto do ano passado. Se manteve praticamente estável, com uma leve alta de 0,01%, fechou cotado a R$ 3,49, que é nominalmente o mesmo valor de fechamento de ontem. A economia do Brasil deve ter um dos piores desempenhos do mundo. As informações são do FMI. O Fundo Monetário Internacional piorou a estimativa para a economia brasileira para 2016. O órgão estima que o Produto Interno Bruto do país vai encolher 3,8%. Os números indicam que o Brasil deve ter o sexto pior desempenho do planeta. O PIB da Venezuela deve ter a maior contração entre todas as economias do mundo, uma queda de 8%. O desempenho da economia brasileira deve ficar bem pior do que as outras da América Latina e Caribe. O grupo deve registrar contração média de 0,5%. O México, outra grande potência da região, deve crescer 2,4% em 2016. Em comparação à média de outros países emergentes, como a China e Rússia, o PIB brasileiro fica bem atrás. A economia desses mercados deve crescer 4,1% este ano. Enquanto isso, o relatório aponta que a recessão no Brasil é pior do que a prevista. O texto declara ainda que o país que demonstrou resistência à crise econômica global de 2007 e 2008 foi abalado pela desaceleração da China. Depois do recuo do PIB no ano passado, o Brasil deve registrar o primeiro biênio recessivo desde 1930. A gente expande essa informação aqui dentro do estúdio. Hoje eu estou recebendo o professor Drauzio Rezende, economista da Unital. Professor, obrigado pela companhia mais uma vez. Eu te agradeço ao Novo Tempo pelo convite. Professor, a gente tem acompanhado aí esse cenário de crise política misturado com a crise econômica e, por exemplo, sempre que tem alguma notícia importante relativa a expectativas que são negativas para o atual governo, aí a gente tem aí as informações de que o dólar cai, mostrando aí supostamente uma confiança maior do mercado internacional. Hoje, por exemplo, isso não aconteceu. A gente teve ao contrário, teve uma leve alta do dólar num dia em que a gente tem a repercussão de uma notícia importante, né, do processo de impeachment continuando. E, ao mesmo tempo, a gente vê essa informação agora que a gente acabou de falar sobre as projeções do FMI para uma piora na economia brasileira. Como é que você vê esse cenário todo? Bom, Hélio, tem duas coisas muito importantes aqui que a gente tem que verificar. A gente tem o ciclo longo e o ciclo curto. Essa mudança do mercado não muito favorável hoje se deve à realização de lucro. Então, o que acontece? Os investidores, realização de lucros. Então, muitos investidores, eles fazem traçamento de operações de curto prazo. Então, aconteceu aquilo ontem. O impeachment, as pessoas apostavam que na comissão do impeachment ia aprovar o relatório contra a Dilma. Então, isso aconteceu. Então, o que acontece? As pessoas desfazem as operações, fazem as operações, vendem as operações e embolsam lucro. Como são muitas pessoas fazendo, isso faz com que o sentido da operação seja ao contrário e o mercado entre em queda por conta de muita gente em posição de venda. Agora, tem um ciclo mais longo. No ciclo mais longo, o mercado continua apostando que uma troca de governo é mais favorável, porque pior do que está hoje, não tem como ficar, a não ser no sentido estrito de manutenção dessa situação de total parada do Brasil, sem nenhuma medida para melhorar, sem nenhuma mudança estrutural, que é o que o FMI está mostrando. Se continuarmos nessa toada, nós vamos ter momentos muito ruins futuramente. As projeções do FMI, então, elas não fazem o mesmo caminho de especulação do mercado. Sim, nós temos assim, o FMI está observando estruturalmente. Se as coisas continuarem como estão, o resultado vai ser negativo. O mercado trabalha muito com curto prazo. Então olha, é por isso que essa oscilação tão já tem gente casando a operação para o domingo. Sim. Se acontecer o impeachment no domingo, já estão fazendo tem as respostas esperadas. Projeções de compra e venda para as duas opções. Certo. Então, na segunda-feira, nós vamos ter um tumulto, seja qual for o resultado. No mercado financeiro, tá certo.